Deixa eu começar pedindo licença para entrar na sua casa, como eu sempre fiz. Hoje, no segundo episódio do programa do André Rocha, eu tô com um convidado que é a cara de Minas Gerais. Mais do que isso, ele retrata o nosso jeito mineiro de ser. Quem passou mais recentemente a acompanhá-lo pelas redes sociais sabe que cada dia ele faz uma crônica sobre os assuntos mais diversos e entende a nossa vida, a vida dos mineiros. Quem já o acompanha há muitos e muitos anos pela rádio sabe que tudo o que acontece em Minas Gerais é comentado, é discutido, é falado por ele, o jornalista Eduardo Costa, que eu tenho a honra de receber agora. Ô, Du, muito obrigado. Você é a cara de Minas Gerais. Todo mundo fala isso pra você, né? Eu tô até te imitando um pouquinho. Mas eu fico muito honrado. Boa noite para você. É uma alegria estar aqui. Eu fico muito honrado de ser a cara de Minas Gerais, embora eu seja extrovertido como carioca, mas o jeitão é mineiro mesmo, que ama pão de queijo, feijão, frango ao molho pardo, tutu e carne moída com quiabo. Ah, isso é bom demais da conta. Ô, Du, me fala uma coisa, vamos falar, né? As pessoas têm muita curiosidade de saber o que é o Eduardo Costa, fora da Rádio Itatiaia, fora da televisão. Você nasceu aqui na região metropolitana de BH? Sim, aqui em Inácio de Carvalho, na época era um distrito de Vespasiano, hoje é um bairro de São José da Lapa. E o meu pai, que estava começando a gostar do ofício de caminhoneiro, casou-se com a filha de um caminhoneiro muito conhecido pelo Leopoldo, do Raimundinho Salvador. E aí eles tiveram 7 filhos, eu sou o terceiro, eu sou o quinto. Peraí. Eduardo, se organiza. São 7 filhos, tem 3 e 3. Eu sou o quarto, eu sou o do meio. Do meio. E o mais confuso de todos, o único atleticano, os outros são tudo cruzeirenses. Eu vi que você estava com o seu irmão esses dias aí, que é cruzeirense. Não. É a sua cara? Não, toda a minha família, todos os meus irmãos, tios, primos, avós, todo mundo, incluindo a filha minha e exceto a outra filha. Só eu e a Fernanda, uma das filhas, que somos atleticanos. Mas, enfim, nasci lá quando eu tinha 9 anos, meu pai teve uma contrariedade, falou, vamos embora, querendo estudar, levar esses meninos para estudar. Veio para Belo Horizonte, quando eu tinha 11, eu estava em cima da carroceria do caminhão dele, ele teve uma oferta de emprego no hotel. Estava eu e meu irmão, o emprego era do meu irmão, 2 anos mais velho, mas eu desci correndo do caminhão, o cara do hotel gostou de mim, São Francisco, e eu comecei a trabalhar com 11 anos, de 2 da tarde às 5 da tarde, eu era boy, pagava as contas do hotel, de 5 até as 10 da noite no elevador desse porta de açougue. De manhã estudando. Sim. Depois dali, um hóspede gostou de mim, me levou para o banco. Fiquei no banco 6 anos. Qual banco é? Começou com BMG, que depois virou Real. Aí no banco, uma caixa, colega minha de trabalho, falou assim, eu sou filho de radialista e tal. Você nasceu por rádio. Corri para o vestibular. 3 anos depois comecei no rádio, estou há 45 anos no rádio. 8 de Guarani, 37 de Itatiaia. 8 na Rádio Guarani, que Sim. Não existe mais, né? Não existe mais, lamentavelmente. A Rádio Guarani já era do Diário dos Associados na época? Era. E você começou lá na Rádio Guarani como locutor, como jornalista? Repórter. Repórter de rua? O chamado locutor entrevistador, né? Repórter. Eu ainda não estava formado, consegui lá com um cara que eu tinha atendido bem no banco, Miguel Chalupe, e cheguei lá, bom dia e tal. No primeiro dia, o Felipe Drummond, que era um grande jornalista que trabalhava na Alterosa, dentro do mesmo prédio, Sim. Falou com o meu chefe, falou, o que tem aí? Ele falou, tem um acidente em Congonhas. Ele falou, vamos lá, Foca. Eu peguei um gravador do tamanho desse estúdio aqui e fui segui-lo. Chegou lá, eu fiz algumas entrevistas que não estavam programadas, ele gostou e ali eu comecei. Minha primeira reportagem foi com as pernas tremendo, num acidente que matou 28 pessoas. Nossa. Pois é, para quem não sabe, Foca é o iniciante do jornalismo. Quem está começando. Imagina, o Eduardo já foi Foca, já foi iniciante. Foi um acidente com 28 pessoas. Umas bateu no caminhão, caiu da ribanceira. Os 23 corpos estirados lá, 8 tinham ido para Lafayette, lá no Sindicato dos Mineiros de Congonhas. 23 corpos, o Felipe Drummond me empurrou lá dentro e falou assim, vou te dar o microfone para me entrevistar o legista. Chegou lá, eu estava desmaiando, como é que fazia? Você não conseguia entrevistar? As minhas pernas bambearam, né? Eu cochilei assim, um tiquinho, acordei com ele me xingando, como era do feitio dele. Seu Foca, FDP, segura o microfone. Eu segurei, o médico falou, com a mão me segurando e outra falando. E acabou, eu saí e alguém me soprou no ouvido lá fora, que tinha uma das vítimas internada no hospital lá. Eu fui, driblei uma fiscal lá, entrei, consegui gravar com ele 1 minuto. Quando eu voltei com aquela gravação, o Felipe falou, você tem futuro. E me conta uma coisa, porque assim, você foi na raça, na cara, na coragem. Sim. Você não saiu de lá
que eu tô fazendo aqui? Claro, Será que é isso que eu quero mesmo? claro, Ainda mais no acidente desse, né? até porque eu tenho dificuldades extremas com crianças, né? E quando eu entrei no restaurante que estava sendo usado como necrotério, foi a hora que os peritos levantaram o lençol e a primeira pessoa morta que eu vi foi uma criancinha assim, de uns 6 anos, e o pé dela estava com a metade da sandália, era coisa cortar o coração. Mas as coisas, eu acredito que nada acontece por acaso, eu estava predestinado a fazer o que faço, amo demais, então, embora tenha tomado o choque, eu não pensei que eu não vou mexer com isso. Eu falei assim, esse trem é doido, e a adrenalina está subindo, eu vou continuar. Você sabe que desde quando eu comecei, você falou de criança, eu sempre rezava para nunca ver uma criança morta, e graças a Deus eu nunca vi. Hoje, uma das coisas que eu celebro de não estar mais nas ruas, embora tenha ficado 37 anos e adorasse, é, por exemplo, cobrir esse crime da Bárbara, essa menina. Sim. Não, isso é difícil. E aí você fez essa cobertura lá pela Rádio Guarani. Olha para você ver como é que é louco, né? Eu tinha acabado de sair do banco, eu queria investir, eu ganhava um salário bom, digamos que eu já era cargo de chefia em banco, procurador-chefe de seção. Eu devia ganhar salário de hoje, uns 8 conto. Sim. Ganhava uns 8 conto aos 19 anos. Saí, eu tinha um Fusquinha, vendi o Fusca para acabar de pagar 8 meses de faculdade e fui na cara e na coragem. Comecei na Guarani, lá eu conheci o Gilberto Santana, que já está na andar de cima, que me levou para o Jornal de Minas. Lá eu conheci, acho que o Gilberto me levou para o Diário da Tarde. Eu não lembro quem me levou para o Jornal de Minas. Então eu trabalhava na Rádio Guarani de 7 ao meio-dia. Sim. De meio-dia, eu almoçava, ia para o Jornal de Minas, que é pertinho, almoçava lá, era o almoço, era o pagamento. 2 horas eu corria para o Diário da Tarde, trabalhava de 2 às 5, e dali eu ia para a faculdade, para o UniBH, que era FAF, no Antônio Carlos. Você ganhava 1 centavo durante 8 meses. Exatamente. Aí saiu o primeiro contrato, as coisas foram acontecendo. Você falou de 3 veículos, viu, tradicionais aqui de Minas Gerais, que não existem mais. Todos já né? acabaram. Rádio Guarani, Diário da Tarde E Jornal de e Minas. Jornal de Minas. É a vida. Se a gente não se reciclar, ela passa por cima da gente. O Diário da Tarde era um jornal tradicional, Isso. que depois virou Vespertino. aqui, né? É o vespertino, né? Saía mais tarde que o Estado de Minas e bombava. Exato, era do mesmo grupo. Ô, Du, agora me fala uma coisa. Então você ficou na Guarani. E aí como é que foi o processo para ir para a Rádio Itatiaia, que é até hoje a maior rádio do estado e uma das maiores do Brasil? Isso foi muito dolorido. A história é muito longa, mas eu trabalhava na Guarani e no Diário da Tarde. E era querido nos dois empregos, porque eu sempre dei muito sangue. Mas o diretor da rádio era um descompensado e o chefão do jornal um mau caráter. Então, imagina essa combinação. Essa combinação a gente conhece, em todo lugar tem. Eu na rua, né? E outra coisa, eu era tão Ah, empenhado que eu saía para fazer matéria da rádio e quando tinha um assunto legal de jornal, eu ia com o carro da rádio, mesmo preço, eu buscava lá no jornal um fotógrafo e a gente ia fazer. E nesse dia, não lembro o que foi, que eu falei, ô Evandro, eu peguei o fotógrafo, nós fomos fazer a matéria. Na volta, depois que fizemos 3 matérias de manhã, tal, o dia rendeu muito, eu falei com o Evandro, esse fotógrafo, gente muito boa. Falei, Evandro, vamos passar aqui no Hospital Belo Horizonte, que o França Campos, Alexandre França Campos, que era repórter da Itatiaia, diabético crônico, que tinha ido cobrir a doença do Tancredo, ele Sim. adoeceu lá, voltou e estava internado. 85. 85. Isso aconteceu em abril de 85. Falei, vamos visitar o França Campos. Entramos no quarto dele, tudo conversa vai, conversa vem. A dona Risoleta, viúva do Tancredo, tinha xingado os repórteres. Eu falei, ô Evandro, eu vou fazer uma materinha com o França aqui, 2 laudas, para mostrar que o outro lado, que o repórter sofre. Ele falou, eu vou fotografar. Fez. Pusemos no Diário da Tarde. Isso coincidiu com a minha saída da Rádio Guarani. Sim. E saí por espontânea e livre vontade, porque eu não queria ver a rádio acabar como acabou um mês depois que eu saí. Sim. Era muita incompetência junto. Aí o diretor do jornal, o diretor da rádio, era filho do poderoso manda-chuva dos associados que mandava no jornal. Pediu minha cabeça, o diretor do jornal não segurou, eu fui demitido. Fiquei de uma hora para outra sem 2 empregos, meio atordoado. Você já tinha família? Já estava Casado, isso foi em 85, eu tinha 4 anos de casado. Já tinha uma filha. Aí eu fui... Amigos de rua me levaram para fazer um teste na Rede Globo, onde o cinegrafista, o Vanucci, que também já está na andar de cima, falou assim, como? Você nem precisa fazer teste, nota 10. Só que eu fui recusado, né? Foi recusado na Globo? Não, peraí. Então, vamos parar, porque isso eu quero saber, Du.
quero saber como é que foi isso. Você foi recusado na Rede Globo de televisão? Foi aqui, foi. O Lauro Diniz, que era o diretor. Era na Rio de Janeiro, na Era. época? Ah. O Lauro Diniz, que era o diretor da época, que foi o diretor há muito tempo, e a Nereide Beirão entenderam de recusar, disseram que não dava para mim. Nesse ínterim, o Emanuel Carneiro mandou me dizer que era para me passar lá. Cheguei lá e falou: meu filho, a gente já está de olho em você há mais tempo e tudo. Se demitiu lá, falei: demitiram. Quer vir para cá? Falei: topo. Começa quando? A hora que o senhor mandar? Pode ser amanhã, topo. Aham. Aí ele falou: quanto você quer ganhar? Falou: eu estou chegando agora. Ele falou: o maior salário aqui da casa é da Tânia Moreira, no jornalismo, são 10 salários mínimos. Você topa? Falei: fechado na hora. Ué. E comecei a E tatear. era outro contexto o salário mínimo, né? Não era lá essas coisas, mas era bom. 10 E mesmo salário hoje, mínimo é 10 muita salários coisa. mínimos, nós estamos falando de 12 conto. Não 12 é mil não é um reais, mau é. salário para a nossa categoria, não. Excelente. Eu falei: tô dentro. Comecei e tô lá até hoje. E o meu salário base na rádio, tem uns certos cachês, umas ajudas de custo, mas o meu salário base da rádio até hoje é 10 salários mínimos. Agora me conta uma coisa, quando você entrou na Rádio Itatiaia, você entrou já como apresentador de programa? Não, repórter. Isso foi em 85. Porque lá tem uma escada, né? Lá você tem uma fila. Sim. E daí, uns 7 anos depois, eu comecei a substituir colegas que entravam de férias. Aham. Só em 98, então nós estamos falando de 13 anos depois, aí eu ganhei o programa. Já era o Chamada Geral? Era Polícia da Notícia com Glória Lopes. Aham. O Dona Glória, que é o maior nome do noticiário policial em Minas, minha madrinha, figura querida, da qual eu tenho sorte, eu tenho saudade, pela qual eu oro com frequência, estava muito dodói. Sucessivos licenças. Aí o Manuel resolveu que ia mudar. E como eu não tinha o perfil dela, porque ela era única, Sim. ele mudou o nome do programa de Polícia Notícia para Chamada Geral. Então, na verdade, você começou com Polícia Notícia, depois virou o Chamada Geral. Não, virou a chave. Na hora que eu fui começar, ele virou Chamada Geral. Então, desde quando você começou a ser apresentador, até pouco tempo atrás, era Chamada Geral com Eduardo Costa. Até ano passado, quando resolveram fazer a mudança, e aí decidiram que eu ia apresentar o Rádio Vivo. Mas antes de falar dessa mudança, né, porque foi no ano passado, você entrou... A Glória Lopes, inclusive, tinha um bordão famoso. Se você não quer aparecer, não deixe que o fato aconteça. Gente, esse bordão é da Glória Lopes. Depois teve gente que usou, mas é dela. É dela. E me fala uma coisa, quando você assumiu o Chamada Geral, a Itatiaia já era essa potência que é hoje, evidentemente. O Januário estava vivo ainda? Eu fui em 85, ele morreu em 94, eu trabalhei com ele 9 anos. E como é que era? Porque o Emanuel era realmente que cuidava da parte jornalística e tudo mais. Como é que era a sua convivência com o Januário, com o Emanuel? Com o Emanuel era e é até hoje, assim, eu sou talvez o único homem de microfone que o chama de senhor. Os outros falam Emanuel. Eu falo senhor Emanuel. É de muito respeito, de muito apreço, de muita consideração. Eu sou muito grato a ele por N razões. E a primeira delas, e principal, é que eu dei a sorte de trabalhar com o cara que mais entende de rádio no Brasil. Então, olha para você ver como é que eu dou sorte. E dou sorte hoje de trabalhar com outro, que é o Midas, que onde ele toca, dá certo, que é o Rubens Menin. Olha como é que eu dou sorte. Sim. Mas então, com o Emanuel, assim, desde o primeiro dia, espetáculo. O Januário já estava se afastando, depois ele teve um problemazinho de saúde e tal, e ele foi mas é assim, respeitoso, carinhoso. Eu tenho um recado que ele me deu, eu fiz uma campanha no inverno, tem cobertores e tal, ele mandou um bilhetinho para mim, muito legal. E um cara extraordinário, uma cabeça fantástica, ele enxergava na curva, um cara fora da curva. Ô, Du, a Itatiaia é um símbolo dos mineiros, talvez seja a maior rádio do Brasil, e você é um símbolo da Itatiaia. É uma alegria danada. Né? Quando se fala em Itatiaia, se fala em Eduardo Costa, tanto é que quando houve, viu, gente, essa transição, né, do Emanuel para o Rubens Menin com a nova diretoria, você foi o primeiro, né, a anunciar, a falar sobre isso. Na verdade, fui escalado para ser o âncora, para ir lá trabalhar. Para ser o âncora, não sei se para é anunciar. prestígio, eu acho que é relação. Não, é prestígio, sem dúvida nenhuma. Sim, sou grato. É muito prestígio. E você, né, nesse contexto, já teve muitas histórias na Rádio Itatiaia. E você, quando teve o Chamada Geral, era um contexto só de polícia? Continuou como só polícia ou não? Como é que foi isso? Foi por isso mesmo que o Emanuel mudou a chave. Porque ele me conhece, ele sabe da minha característica, diferentemente da Glória, do Najib José, que foi repórter policial, do Laudívio, que teve o programa, do Renato José, que tem hoje. Eu sou mais de cidade, Sim. mais de brigar pelas causas sociais. Então, Chamada Geral, o nome diz tudo. Vale tudo.
que seja notícia, de preferência o que está acontecendo. Então, quando já virou a chave, você teve essa questão da atualidade. Como eu disse no início, você faz a crônica do mineiro, na minha opinião, né? Eu acho, sem dúvida, que você é o melhor jornalista de Minas Gerais. Falo isso para todo mundo e todo mundo também acha, Du. Quando que você foi levando essa... Você sempre levou essa crônica do dia a dia para o Chamada Geral? Isso foi vindo aos poucos? Como é que foi isso? É porque, veja só, eu vim de baixo, eu sempre estive na rua, eu sempre senti... Eu nunca tive prazer de cobrir futebol, já fiz muito. Eu nunca tive prazer de cobrir a polícia, o dia a dia do noticiário policial. Eu nunca tive prazer de cobrir economia, muito menos dos bastidores da política. Nunca tive. Agora, eu sou apaixonado. Nós estamos fazendo esse podcast aqui em Santa Teresa. Sim. Sou apaixonado. Na saída aqui agora, eu vou passar no Bolão para dar um oi. Eu sou apaixonado com a praça, com a igreja, com tudo. E com as questões que envolvem Santa Teresa. Quando cobriram essas ruas aqui com asfalto, um negócio mais sem pé, sem cabeça. O prefeito da época prometeu que ia retirar, retirou coisa nenhuma. Eu fiquei doente. Então, eu sou um apaixonado com essa cidade e eu gosto disso. E dentro desse contexto, para quem não sabe, o Eduardo é apaixonado com o Mercado Central. Que tem a cara de Belo Horizonte. Inclusive fiz lá o meu mestrado, né? O mercado foi objeto de estudo do meu mestrado, quando eu decidi estudar a natureza das interações no mercado central de Belo Horizonte. E depois de estudar os grandes sociólogos, os grandes teóricos da sociologia, da antropologia, dessa sociabilidade humana, e eu mostrei na minha dissertação, eu mostrei com números, que é o único lugar inclusivo na cidade que é excludente. Se você for ao Mineirão hoje, nem pensar, mas já naquela época tinha arquibancada, cadeira e geral. O moço que ia para geral, ele nunca encontrava com o da arquibancada ou com o da cadeira, nunca. Nem no ônibus, porque um ia de carro, outro de ônibus, nem a pé, nem nunca. Entrava portões diferentes. Sim. Aí você vai para cinema, é diferente. Shopping é diferente. Cada shopping tem a cara do público da região. Exato. E o mercado é o único lugar, até hoje, sempre, que num bar daquele, no sábado, 10 horas da manhã, o desembargador encosta na balconista, e um pedreiro encosta no desembargador, e uma mulher maravilhosa encosta no pedreiro, e não é assédio, está tudo bem. Gostei. Excelente dissertação de mestrado. E é só interessante falar isso, Du, porque você tem uma sabedoria nata, você tem uma inteligência nata, mas pouca gente sabe, você nunca deixou de estudar, como você disse, fez mestrado, inclusive. Né? Conta um pouco da sua carreira acadêmica. Eu fiz o jornalismo, né? A comunicação social com habilitação para jornalismo entre os anos 76 e 79, no UniBH, que era FAF, e depois... Eu também sou de lá, viu? Lá é o grande banco de talentos, a modéstia às favas. Aí, de 78, 79, até o começo de 2000, eu fui cuidar de construir família, construir uma casa, essas coisas. Aí eu falei, não, agora está na hora de voltar aos estudos. Aí eu fiz... E tenho a alegria de dizer isso, além de outros cursos de extensão que a gente não vai citar, eu fiz pós-graduação nas duas grandes fundações do Brasil. Eu fiz responsabilidade social e sustentabilidade na Dom Cabral, que é a 6ª escola de negócios do mundo, e fiz valores humanos na Fundação Getúlio Vargas. E esses valores humanos permitia, e eu topei, fazer um MBA executivo na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Fui também. Aí depois... veio, então, esse mestrado na PUC Minas com foco em ciências sociais. Eu estudei gestão de cidades e fui para essa questão aí do mercado. Ô, Eduardo, você está muito sério falando da sua carreira acadêmica. Quem te acompanha na rádio e no MG no ar sabe que não é bem assim. Você tem um bom humor muito apurado. Tem. Né? Às vezes você consegue, porque a gente precisa disso, né? Tirar de uma notícia... complicada, né? Um lado do humor, você consegue dentro da sua crônica do dia a dia também colocar um humor, sempre foi assim? Sempre foi assim, desde menino. Eu sempre foi assim. Eu acredito que se o copo está pela metade, eu estou celebrando porque tem a metade. Tem gente que fica lamentando. E eu, às vezes, extrapolo. Ao contrário de ser tímido, eu fico me controlando para não ser alegre demais. Tem hora que o momento, né, exige. Mas eu, de fato, sou bem-humorado, agradecido a Deus o tempo todo e me considero um cara abençoado.
E assim eu não vou aguentar. Não aguentamos isso, não. É um dos bordões que o Eduardo Costa popularizou, né? O Boni, eu gosto muito de comunicação, o Boni tem um livro que ele fala o seguinte: todo grande comunicador tem que ter um bordão. No caso dos seus, eles vieram espontaneamente, você ficou lá na casa pensando, como é que foi? Essas coisas não funcionam. O primeiro, poucos dias antes de começar na televisão, um domingo de tarde, eu naquela preguiça no apartamento. O apartamento, sabe, é menor, não é igual casa. Querendo ver televisão, tinha tomado as 2 cervejas, uma preguiça danada. E eu só amo minhas meninas, né? E minha caçula Sara, à época com, sei lá, 8, 9 anos, no quarto dela. Eu disse: ô, Sari! Oi, pai! Ô, Sari! Sarinha! Chamei 20 vezes. Pai, eu já vou aí, pai, eu tô com um negócio aqui. Sarinha! Ela saiu de lá, tadinha, chegou perto de mim e falou assim: que foi, pai? Eu olhei pra ela assim: papai te ama. Ela falou: só isso, velho. Ela olhou no fundo dos meus olhos, mas eu fiz a leitura de pensamento dela para me mandar para aquele lugar, mas não podia. Ela falou assim: ah, nem, pai. Aí, quando eu cheguei na televisão, e eu começava a comentar um assunto qualquer, uma dessas coisas fora do senso comum, e eu chegava no ponto que eu ia falar um palavrão e não podia. Eu falei assim: ah, nem. Aí a turma gostou. E depois, um domingo qualquer, na quarta-feira, escutando o jogo na Itatiaia, o Mário Henrique, o caixa, Atlético e Chapecoense, ele falou assim: eu tô achando que a Chape não vai aguentar. Aí eu vou tirar e falei assim: gente, eu não vou aguentar isso. E hoje é engraçado, hoje aconteceu isso. Eu, na Barraia da Pampulha, no meu carro, o cara gritou lá dentro do carro dele: não vou aguentar! E agora eu criei uns. Tem muita gente pedindo para mim voltar para a televisão. Sim. Muita gente, graças a Deus. Todos nós estamos pedindo. E graças a Deus. E pedindo a nós. Né? E eu já criei um. Qual que é? Como é que chama aqui o diretor nosso aqui, gente? O diretor, é o seguinte: as 2 câmeras estão funcionando, né? Então, eu já combinei que vai ser o seguinte: se eu voltar um dia, eu vou falar assim: vocês pediram, né? Agora aguenta. Gostei. Pela primeira vez. Ô, Du, me fala uma coisa. Daqui a pouco nós vamos ter a segunda parte. Porque você não dá para ser só uma parte, não. Tá? Então daqui a pouco ou é amanhã? Não, daqui a pouco nós vamos interromper para ter a segunda parte amanhã. Ah, tá. Amanhã eu volto. Porque não tem... Eu volto amanhã. Tem muita história para contar. Tem uma história que eu sempre falo, eu conto para todo mundo. Toda vez que pergunta do Eduardo Costa, eu falo: poxa, o Eduardo tem tanta história, tem tanta coisa. Vamos falar do Papa João Paulo II. Vamos. Para quem não sabe, ele já visitou Belo Horizonte, a Praça do Papa até, por causa da visita que ele fez a Belo Horizonte. E o Papa tem... ele dá uma entrevista, né, para os jornalistas. Sim. E você participou dessa entrevista? Sim. A Rádio Itatiaia é um lugar absolutamente diferente de tudo que você já imaginou para trabalhar. Eu chegava com a ideia e falava assim: ô chefe, eu estou pensando nisso, ele falava assim: providencia. Eu fui para a China, acompanhando o empresário mineiro. Eu fui para a Índia, cobri o Fórum Social Mundial. Deus e meu inglês horroroso da Índia. Fui atrás de Gilberto Gil, 3.000 quilômetros de distância para entrevistar. Eu rodei o mundo, literalmente a Europa. Eu rodei o mundo pela Rádio Itatiaia. E um dia qualquer de abril de 1997, eu vi uma notícia de pé de página: Papa volta ao Brasil em outubro para encerrar o Encontro Mundial de Famílias. Subi e falei: ô chefe, o que o senhor acha de eu fazer a cobertura dessa visita do Papa? Eu sou apaixonado por esse Papa. Na primeira visita dele, aí eu, na Era Guarani, foi 81, eu estava no palanque de imprensa ao lado dele. Fiquei apaixonado com ele. Ele estava com muita saúde na época, ele parecia que o rosto assim, igual muito carismático, bumbum de neném, um pouquinho de cabelo, carismático, simpaticíssimo. E eu fiquei 1 metro dele, assim, 1 metro. Ele no palanque dele, 1 metro. Aí eu fiquei apaixonado. Aí, na segunda visita dele, eu não pude, porque ele não veio aqui, foram outros colegas, o Acirantão, que foi cobrir e tal. Eu quero cobrir. Ele falou assim: meu filho, nós fazemos toda vez que ele vem. Eu falei: não, o senhor não entendeu, eu quero ir a Roma e vir no avião dele. Ele falou: você consegue? Eu falei: se o senhor autorizar, eu vou à luta. Sim. No outro dia eu peguei o Rogério Berto, ali da nossa Denise. Rogério. Você sabe que ele fala italiano? Fala italiano, francês. Ele é muito bom. Eu botei no telefone na redação, falei: Berto, quebra meu galho. O que é? Fala com a Rádio Vaticano. E ele conversou.
para me incluir na viagem. Não, é uma viagem restrita vaticanista, os caras que cobram o Vaticano. Ah, mas tem 3 vagas para o Brasil, uma é da Globo, outra da Rede Vida, outra da Manchete. Aí abriu uma vaga, era confusão. Tinha que ir ao Rio, fui ao Rio, fui maltratado. Me credenciaram. Sim. Na véspera eu fui para Roma, aquela labuta para pagar as passagens e tal, e viemos no avião Na Alitalia? na Alitalia. O Alitalia trouxe e a Varig levou. Aham. E eles pegam o avião quando o Papa viaja e o transforma. A primeira classe do avião é reservada a ele, e a classe executiva é reservada ao séquito papal, os assessores mais próximos, as 14 pessoas, e a parte econômica eles dividem em 2. A metade é carga, porque muita coisa, é metade, 50 jornalistas credenciados, ou 60 e não mais que isso, cadeiras Sim. posicionadas e tal. A gente veio, tinha um parecia um interfonezinho assim, 4 cantos, e o comissário-chefe, que vinha toda hora do meu lado conversar com a alemã não parava de comer, a vez de lá aqui comendo, e eu acho que ele queria comer outra coisa, e acho que até conseguiu, não chegando aqui no Rio. Então ele enchia ela de graça, e para chegar nela, ele me dava um oi assim, né? E eu, em dado momento, perguntei para ele, what? Mas ele falava espanhol, ele é espanhol. Falei, que é? Telefone. Se queres poder usar, eu falei, esse cara tá de sacanagem. E os vaticanistas tudo sentados assim, que é só cliente, só gente séria, sabe que só um poderoso, tudo de terno e tal. Aí eu puxei uma cortina assim. Isso 97, né? 97, eu puxei uma cortina assim, falei, vou espiar esse trem. Tava assim, puxa, eu peguei, apertei o trem, ele voou na minha mão. Eu falei assim, gente, parece telefone, tá assim, insert your card. Eu falei, agora fodeu. Botar cartão aqui não vou mesmo. Botei lá e voltei. Ele voltou para tratar, eu falei assim, e fora? Eu falei, telefone. Aí eu vou lá, pá, insert your card, passei o carro, falei, isso não pode custar mais do que R$1.000. R$1.000, 1 minuto, na hora que eu voltar, eu junto e pago para Se vira. Eu passei e estava assim, insert your card. Aí, your number. Falei, epa, 0055, prefixo Belo Horizonte, número da rádio. O Jaime Gomide atendeu na redação. Alô? Eu falei, Jaime. Ele falou, quem está falando? Eduardo. Fala mais alto. Eu falei, não posso não, que eu estou no avião do Papa. Não posso não. Ele falou assim, seu infeliz, você perdeu o voo? Eu falei, não, eu estou no avião do Papa. Ele falou, você está louco? Eu falei, me passa pro Quintino, o cara da Teca. Pede o Zé Lino para me chamar. Aí, 2 minutos, ele me chamou. Eu falei, quer saber da coisa? Enquanto fazia esse trâmite, eu pensando se eu ia falar baixo ou gritar. Eu falei, se eu gritar, o responsável pelo tratamento da empresa já não foi com a minha cara. Sim. Na hora que eu gritar, esse cara me expulsou do avião. Mas quer saber uma coisa? Eu não vejo esse povo nunca mais. E se eu falar baixo, não vai ter, né? Na hora que me chamou, eu falei assim, bom dia, Joselino Souza Barros. A Itatiaia está literalmente no ar. Neste momento falamos do voo do MD-11 da Alitalia, voo não sei o que ele conduz ao Brasil, sua santidade o Papa João Paulo II. Dentro de instantes vamos iniciar o sobrevoo do Atlântico, direto das alturas, literalmente no ar, repórter Eduardo Costa. E parei e falei assim, gente, será que isso é verdade? O operador falou assim, Duca, o Cláudio desceu aqui ensandecido. Falei, não, ele ficou louco, falou que tá bom demais para você fazer outros, mas ser bem rápido, porque esse telefone é via satélite, isso custa uma nota. Eu falei, tá bom. Botei o telefone todo orgulhoso de mim, abri a cortina assim, para ver a reação, né? Os 50 dos 60 jornalistas estavam do mesmo jeito, mas desta estava assim. Inclusive sou o William Vac, esse poderoso que era da Globo. Aí viu uma mocinha assim, ele falou assim, o amigo, eu sou brasileiro, eu trabalho na França, isso é telefone? Eu falei, eu posso usar? Falei, aqui não, esse aqui é meu a partir de agora. E isso abre, essa fala abre o manual de radiojornalismo da Itatiaia, para meu orgulho eterno. Aí, chegando onde você queria, olha a voltinha que eu dei. Não, mas assim que é bom. Mas é prosa e mulher bonita. Demais, né? Acabou de chegar uma aqui, né, Tem que cuidar, né? Nossa Senhora. Mas aí, André, o Papa, em toda viagem, ele é hábito dele, em determinado momento, metade de viagem, ele sai lá da poltrona dele, atravessa e chega perto dos jornalistas. Sim. Os jornalistas se aproximam e com o microfone que é colocado para ele, responde algumas perguntas. E foi a hora que eu cheguei a 2 metros dele, aí ele já estava, isso é 97, ele já estava mais carcomido, saúde mais debilitada, o Parkinson em estado adiantado, mas ele respondeu e eu fiquei simplesmente enlouquecido. E tem outras histórias. Mas você lembra o que você perguntou? É porque a pergunta que eu tinha para ele é sobre relações de igreja com padres pedófilos. Mas um colega do Globo fez antes. Sim. Então eu disse para ele, como a gente é mineiro, né? Esse jeitão religioso nosso,
Falei, Santidade, o senhor se recorda com carinho de Belo Horizonte? Belo Horizonte. E ele falava pouco, né? Só uns 9 idiomas. Sim. Ele que estava falando italiano, inglês, ele, Belo Horizonte, que Belo Horizonte, que saudades. Aí ele misturou, né? Falou na língua dele de espanhol, Ruévedes, que Belo Horizonte. Só isso. E tem isso gravado. Quer dizer, se não perder lá, a pessoa perdeu. Ô, Du, vamos fazer o seguinte. Vamos. Nós vamos conversar amanhã Vamos. sobre o seguinte. Eu quero falar sobre como você foi para televisão, que eu sei da história. Vamos. Como é que foi a adaptação da televisão? Vamos. Né, lá na Record. Vamos. Como é que foi o convite? Vamos. E vamos falar um pouquinho também sobre a atualidade, o que você pensa Sim. sobre seu futuro. Sim. Falar um pouquinho também que agora você tem a netinha, né? Isso, tá todo orgulhoso. Isso é a única coisa no momento que me fazendo chorar. É mesmo? A única coisa? Então, depois você vai me contar o que te fez chorar antes. O que te fazia chorar antes, pode ser? Alô. Falta dinheiro. Mas isso aí é fácil todo mundo chorar. Então vamos fazer o seguinte, gente. Como é o Eduardo Costa, a gente não podia fazer de uma vez só. Então amanhã, no mesmo horário, 5 para 7 da noite, a gente continua essa conversa e vai falar então sobre a Record, como que ele foi para a televisão, como que foi a adaptação, porque todo mundo pensa que é fácil sair da rádio para televisão, não, são linguagens diferentes. Muito diferente. Né? E vamos contar também um pouquinho do dia a dia do Eduardo Costa. Então até amanhã, fiquem todos com Deus e claro, vocês não vão perder, né?